Integrantes da oposição pediram que a Procuradoria-Geral da República apure a concessão do asilo político à ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção no caso da Odebrecht. Na representação, o deputado Sanderson afirmou que o asilo não pode ser concebido arbitrariamente e nem servir para livrar uma pessoa de cumprir sua pena, afrontando a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção e os compromissos internacionais assumidos aqui pelo Brasil. Diante da condenação da ex-primeira-dama, a oposição aponta que o caso inviabiliza qualquer forma de proteção internacional, como refúgio ou asilo, pedindo que o órgão revogue o benefício dado pelo governo a ela. Começo com você, Mota. Muita gente viu essa concessão de asilo como uma afronta. Mais uma. Um avião da FAB foi enviado ao Peru. O avião foi buscar uma pessoa condenada pela justiça peruana por corrupção. Em que mundo um ato desse é aceitável? Eu fiz a pergunta e eu respondo. Em um mundo onde réus sem foro privilegiado são julgados por uma Suprema Corte. No mundo em que magistrados abrem e presidem inquéritos. No mesmo mundo onde a opinião, uma simples opinião, pode ser crime. Nada é por acaso. Tudo isso está interligado. Dávila. O Mota tem razão. Isso é um país, como ontem nós comentamos aqui, a manchete ótima do jornal Estado de São Paulo. Primeiro, nós exportamos a corrupção do esquema Odebrecht para o resto da América Latina. E agora estamos exportando a impunidade com este asilo à primeira-dama condenada por corrupção no Peru. Isso mostra a leveza como nós tratamos a corrupção no nosso país. Isso mostra que no Brasil o crime vale a pena. Não é também uma inversão de valores, Beraldo, em relação a essa questão? Porque a gente deveria passar o recado de, olha, não aceitamos corrupção, mas a gente viu a descredibilização da Lava Jato, dinheiro sendo devolvido, ou seja, de fato, realmente os desvios eles foram apurados e foram registrados, tiveram desvios sim, mas aí a gente dá asilo para uma pessoa que inclusive está envolvida com a mesma empreiteira. Mas aí a gente tem que reconhecer também, David, que são todos amigos, né? Esse ambiente que se formou de corrupção na América Latina, onde o Brasil exportou essa tecnologia através das construtoras que participavam dessa festa de desvio de dinheiro público. Só que hoje esse crime compensou, David. Esse é o problema. Essas empresas que confessaram os seus maus feitos, os seus crimes, mas que tiveram as suas multas perdoadas. Os autores, os responsáveis, liberados, já não cumprem mais pena. A parte política toda aí de volta. Alguns se tornaram influenciadores. São pessoas que estão aí nas redes sociais dando dicas de como empreender, de filmes para assistir no final de semana, buscando seguidores, relevância. Tem uma certa psicopatia, porque essas pessoas que foram presas porque roubaram dinheiro público e só são bilionárias hoje, porque se aproveitaram de dinheiro público repassado pelo BNDES para fazerem as suas loucuras empresariais com dinheiro nosso, do contribuinte brasileiro, esses ladrões de dinheiro público, eles carregam essa psicopatia e agora eles querem ser reconhecidos como normais, como homens de sucesso. São ladrões, deveriam estar presos. Mas não, o Brasil aceita isso, convive de uma forma tão natural que se permite, sem pestanejar, mandar um avião da FAB pegar uma ladra, uma corrupta condenada por corrupção. E aí qual é a imagem do Brasil que este evento soma? É a imagem desse exportador de cocaína, desse país que não cuida das suas fronteiras, drogas, cigarro contrabandeado, armas, tudo passa pelas nossas fronteiras. E se não entra de forma ilegal, nós mandamos o avião da FAB buscar. Então, como sentar na mesa dos adultos
com este tipo de postura, de trombadinha, de gente pequena, da escória da sociedade mundial. É essa imagem que este governo construiu para o Brasil. Agora, convenhamos, dado o histórico dessas pessoas que estão no poder hoje, não era de se esperar nada diferente, né? Agora, tem uma inversão realmente de valores muito grande em relação a isso, porque a corrupção ela é tratada como um crime, vamos dizer assim, por muitas pessoas, de menor potencial ofensivo, mas a corrupção ela deixa de enviar dinheiro para que cuidadas as pessoas na área da saúde, cuidar da segurança pública por meio do avanço da criminalidade, cuidar daquilo que realmente importa, ou seja, os investimentos deixam de chegar a quem realmente precisa e isso mata para encher o bolso de algumas pessoas, Mota. Hoje, David, eu vou me arriscar a dizer que praticamente todos os crimes são considerados de baixo potencial ofensivo no Brasil, exceto um, o crime de opinião. Esse é perigosíssimo. Se você ousar, a gente já fala todo dia nisso, pega um batom e escreve numa estátua uma citação. Não é nem uma frase de autoria própria sua, né? Uma frase que alguém disse. Experimenta fazer isso. É cana duríssima. Todos os outros crimes são considerados de menor potencial ofensivo. E em relação à corrupção, eu, na verdade, tenho observado, na maioria das pessoas, uma tolerância cada vez menor para isso. É cada vez maior a repulsa, a indignação. O que acontece é que esse sentimento convive com a constatação de que não dá em nada. A constatação de que as coisas são cada vez mais escandalosas e nada acontece. O sentimento de que as pessoas encarregadas de verificar o que está acontecendo e tomar providências ou não estão nem aí ou estão participando da festa. Esse é o sentimento da maioria dos brasileiros. Eu acho que você não encontra, eu não tenho, ninguém no meu círculo de conhecimento, as pessoas me param na rua para conversar, pessoas de todos os níveis sociais, pessoas de todos os tipos de instrução. Eu não conheço ninguém que ache que corrupção é um problema menor. Eu ouvi falar de grupos de advogados, inclusive dão declarações públicas. Não, para que punir? Já roubou, né? O que adianta punir? Mas isso são pessoas que fazem parte da elite. O povo, a maioria das pessoas, os trabalhadores, que tem quase metade do que eles ganham retirado na forma de imposto, de taxa, essas pessoas gostariam de ver os corruptos na cadeia para o resto da vida. Pode ser que esse dia ainda demore a chegar, David, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que um dia ele vai chegar aqui no Brasil. E já que a gente está falando de asilo, né, e também o caso de você trazer à tona esse contexto, eu me lembrei do episódio envolvendo o Oswaldo Eustéquio, né, que realmente está lá na Espanha. O Supremo Tribunal Federal está pedindo, então, a extradição dele. A Espanha negou, por meio de 3 magistrados, e aí o Supremo falou que vai haver reciprocidade. Então, o crime de opinião realmente parece que ele é mais importante do que o de corrupção, Dávila. Como disse o advogado André Marcília, ele disse uma frase ótima. Ele falou, vai ver que no Brasil agora tráfico de droga virou crime político também, então é por isso que vai ter reciprocidade. Porque eu achei ótima a sacada do Marcília, porque é exatamente isso. É só se você enquadrar agora que traficante de droga é equivalente a crime político, crime de opinião. E aí, então, tudo bem. Mas, voltando aqui à questão da corrupção, ela é muito séria. E veja só, parte dessa corrupção acaba corroendo a credibilidade das instituições. Por exemplo, a pessoa é assaltada, ela já nem mais vai fazer BO. Para que eu vou fazer BO? Perda de tempo. Você passa a não confiar mais nas instituições. E isso é uma tragédia para a democracia. A democracia, eu digo que é um esporte de contato. Exige cidadãos participativos, que acreditam que é por meio das instituições, da sua atuação política, da sua atuação na comunidade, é que você vai melhorar o país. Se você passa a não acreditar nisso, nós vivemos essa apatia cívica,
Aí o que acontece é uma prova de desconfiança das instituições. E isso é uma tragédia para a democracia. Então, eu vou dar aqui um exemplo, só para ilustrar como essa história do crime e da corrupção compensa. Eu não vamos citar nomes, mas vamos dizer assim, um grande corrupto, confesso, é pego. Pagou ali uma multa. Só que esse patrimônio dele não foi confiscado, vai passar para os filhos e para a mulher. E como é que faz? O outro sujeito, ultimamente aqui, que acabou delatando o PCC e foi morto aqui no aeroporto de Cumbica. Tudo bem, foi morto. E aí? Mas e o dinheiro que ele roubou? Aí a viúva vai curtir maravilhosamente bem, os filhos. Como é que é essa história? E você não consegue aprovar uma lei no Congresso Nacional para bloquear os bens de pessoas que enriqueceram com o dinheiro da corrupção. Por quê? Porque tem Caixa 2, porque tem outros negócios paralelos que sustentam um monte de gente. Então, essa lei amanhã vai pegar um monte de outras pessoas que também têm seus negócios paralelos. Então, veja que absurdo é esse negócio no Brasil. Então, uma lei moralizadora dessa, que é fundamental para você parar a história, se você não conseguir provar que você ganhou esse dinheiro com o seu trabalho, esse dinheiro vai ser confiscado. E muitas vezes não consigo aprovar uma lei dessa. E muitas vezes esses bens são colocados em nome de laranjas, é muito fácil você identificar isso, né? Exatamente. Então, assim, o Brasil não consegue avançar com legislação, não consegue avançar com reformas nas instituições e, além de tudo, conta com as instituições sendo coniventes com a corrupção, como você bem mencionou, o caso do desmantelamento da Lava Jato. Corruptos confessos. Aliás, essas empresas que tiveram que pagar 6 bilhões de dólares de multa nos Estados Unidos, mas no Brasil está todo mundo livre, leve e solto e recomeçando a vida. E alguns deles ainda viajam no voo presidencial em visitas oficiais. É uma beleza. E o recado que é dado, a gente realmente receber uma pessoa que foi condenada no Peru, aqui no Brasil, por corrupção, qual é, Beraldo? Olha, a gente precisa lembrar, David, que não faz muito tempo que houve uma celeuma, um drama, um chororô, indignação, declarações fortes, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro passou uma noite numa embaixada em Brasília, se não me engano, da Hungria. E isso virou um tema, uma discussão, nós falamos sobre isso aqui no Pingos, inclusive, e o governo, representantes da esquerda brasileira, indignados, que estava ali planejando pedir exílio e tal, que ia fugir do Brasil. E aí, olha só, passados, 6 meses, o governo se coloca nesta posição não de receber alguém que está pedindo asilo, enfim, ter lá uma história para contar, para dizer que está sendo perseguido. Não, manda o avião buscar, recebe na embaixada, faz uma interlocução diplomática, manda o avião brasileiro, da Força Aérea Brasileira, buscar uma pessoa condenada, roubou o dinheiro público, foi condenada por roubar dinheiro público. Então não há absolutamente nenhuma preocupação, nenhum respeito com a população mais pobre, porque quando você rouba esse dinheiro público, você falou isso há pouco, David, você está roubando um dinheiro que deveria ir, sobretudo, para garantir uma melhor educação pública para aqueles que não podem pagar a educação privada, um melhor sistema de saúde para aqueles que precisam recorrer aos hospitais públicos, melhores estradas para que a economia possa escoar sua produção e tudo mais. Ao invés de ir para isso, não, vai para o bolso dos malandros, dos ladrões. E aí o governo brasileiro acolhe, manda buscar. Então, assim, realmente você vê que a hipocrisia é uma coisa assustadora no Brasil. Ela foi incorporada sem a menor cerimônia. Eles não ficam nem constrangidos de lembrar que há tão pouco tempo estavam indignados com a ideia do ex-presidente pedir asilo político em algum lugar e agora estão aí recebendo de tapete vermelho uma ladra que vem do Peru.